10h52 e amanhã completam aí 5 anos que vigora a reforma trabalhista no Brasil, né? E o que mudou desde então? Pois é, ela foi criada a partir das alterações que a reforma trabalhista de 2017 causou e a consolidação das leis do trabalho. A lei conhecida como reforma trabalhista não criou uma nova legislação do trabalho, mas fez mudanças fundamentais que impactaram as relações de trabalho e dividiram opiniões. E para falar sobre esse assunto, né, para a gente fazer uma avaliação desses 5 anos, nós estamos recebendo aqui o advogado Ricardo Cremonesi. Bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Raquel, bom dia, Vinícius. Bom dia. Satisfação estar aqui. Ricardo, qual que é a sua avaliação, então, desses 5 anos aí de reforma? Você acha que ela cumpriu o objetivo inicial? Olha, eu entendo que sim. Eu acredito que a reforma ela foi benéfica no sentido de que flexibilizou a relação de trabalho e não tirou o direito dos empregados. Na minha opinião, é uma corrente que se firmou, mas que não é verdadeira. Porque os direitos essenciais que constam na Constituição estão todos mantidos. Férias, 13º, horas extras e todos os outros. O que ocorreu foi uma desburocratização para que pudesse ser aplicada a regra de uma forma mais moderna, por assim dizer. Uhum. A reforma, o senhor acredita que ajudou a reduzir a judicialização trabalhista? O senhor acha que diminuiu aí o número de processos? Sim, diminuiu. Existe uma estatística do próprio Tribunal do Trabalho de que houve uma redução de 20% a 25% no número de ações. Porém, essa redução, ela, a meu ver, não se deu por alteração do direito do empregado. Ela se deu por uma alteração no sistema processual, no qual a reforma trabalhista trouxe aí a responsabilidade por despesa do processo. Não entendi. As pessoas entraram com menos processos porque ele ficou mais oneroso, mais caro para... Ele ficou mais oneroso. Antes da reforma, nós não tínhamos condenação em sucumbência de honorários para o advogado da outra parte. O que é isso? Quando a outra parte perde, ela tem que pagar o advogado de quem venceu, né? Então a reforma trouxe isso. E isso fez com que muitas ações trabalhistas que tinham pedidos um pouco exagerados, até aventureiros, deixassem de acontecer. Porque ninguém quer ficar devendo agora, né? Em que pese esse assunto esteja sendo agora debatido no Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade, aliás, de se modular esse pagamento de despesas, por exemplo, os honorários advocatícios. Voltar a ser como era antes? A proposta é assim? Eu acredito que eles querem que volte como era antes. No geral, o que aconteceu? Assim, eles sempre falam que a Justiça do Trabalho ainda continuou com um olhar mais para o empregado, né? Ou não? Você acha que, de alguma forma, as penalizações aumentaram bastante para aqueles que foram, por exemplo, com informações não contundentes ou, como você disse, com coisas exageradas? Sim, eu costumo dizer que não é a Justiça do Trabalho que protege, é a legislação, a lei. Certo? O juiz do trabalho aplica a lei. A nossa legislação trabalhista ela é antiga e por isso vem sendo modernizada e através da reforma de 2017 se ampliou. Então, não existe essa probabilidade de, como dizer assim, de piora na relação trabalhista ou perseguição da Justiça do Trabalho em relação às empresas. Eu entendo que não... Não se viu isso nos 5 anos? Não se viu isso, continuou normalmente. No meu escritório, por exemplo, eu nem senti a redução da demanda trabalhista, que se propagou aí como 20% a 25%. No nosso escritório não tivemos essa redução. E dessa reforma, doutor, o senhor poderia apontar, por exemplo, nesse período de 5 anos, o que foi o ponto mais positivo, assim, ou até mesmo um negativo, que a gente poderia até precisar de um ajuste? O ponto positivo é que ela trouxe ao mercado de trabalho vamos assim dizer, uma nova relação entre o patrão e o empregado, né? Ela permitiu que algumas situações fossem decididas entre patrão e empregado.
Eu posso citar o exemplo do banco de horas. Antes da reforma, era todo engessado, era preciso uma série de burocracias para serem vencidas, para ele se formatar. Hoje não. Hoje, para alguns casos, até um mês não precisa do sindicato, até 6 meses precisa de um acordo, né, acordo escrito. Depois de 6 meses, só que vai precisar da interferência e da anuência e assistência do sindicato. Então, nesse ponto, eu vejo como positivo. Ela trouxe benefício nesse sentido. Deixou ali o trabalhador e o empregador mais à vontade em determinados aspectos para dirigir o contrato de trabalho. E sem prejuízo para nenhuma das partes nesse sentido? Não, porque todas as regras continuam, né? Banco de horas. A jornada nossa semanal é de 44 horas. Era antes, continua agora. Então o banco de horas tem que respeitar isso. É permitido fazer 2 horas extras. Era permitido antes, é permitido agora. Então, em relação à jornada, na verdade, por exemplo, a reforma trabalhista não alterou quase nada. O princípio básico está mantido, o direito básico está mantido. Para encerrar, e só reforçando até a pergunta do Vinícius, você acha que a legislação, de maneira geral, ela precisa de algum ajuste? Alguma coisa saltou assim durante esses 5 anos que falou, não, isso aqui não está dando certo, vai precisar rever? Na verdade, eu acho que ela precisa ser mais flexível ainda. A reforma, ao meu ponto de vista, foi um pouco acanhada. Por que eu digo isso? Porque ela não tirou direito nenhum, porém, ela manteve algumas amarras ainda. Já que estamos falando aqui de jornada, por que não permitir um intervalo maior que 2 horas? Só se permite com autorização do Ministério do Trabalho. Isso é meio que um contrassenso, né? Na modernidade de hoje, você ter que ser engessado dessa forma e fazer um intervalo entre a jornada só de 2 horas. Então, eu acho que poderia se flexibilizar mais e todos sairiam ganhando com isso. Não há prejuízo para o empregado. Eu acho que e nem assim muita vantagem para o empregador. Não houve essa situação, embora tenha sido alardeado tudo isso, né? Mas eu posso complementar, inclusive, que a maior reclamação foi que a reforma trouxe a desobrigatoriedade do imposto sindical. Então, aí os sindicatos perderam um pouco de renda e então eles questionaram muito isso, questionam até hoje, né? No meu ponto de vista, a reforma ela precisa avançar, ela precisa continuar. Ela começou bem, não retirou direito de nenhum trabalhador, né? Foram mantidos os direitos básicos da Constituição e ela precisa se aprimorar. Eu creio que esses 5 anos serviram de base, eu creio que vai permanecer e ela precisaria se aprimorar. Tá certo. Nós conversamos com o doutor Ricardo Cremonesi, advogado, ele nos explicando aí esses 5 anos, fazendo uma análise dos 5 anos da reforma trabalhista. Muito obrigada. Eu que agradeço.